Imagino que todo mundo aí tá sabendo da questão do Léo Lins sendo condenado a mais de 8 anos de prisão por fazer piadinha em cima de um palco. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto: que animal é esse? E você responde: é um camelo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção foi a reação de alguns supostos humoristas que não ficaram do lado do Léo Lins, o que é bizarro e em muitos casos hipócrita. Sendo que dentro desse pessoal que se diz humorista, teve um que se destacou ainda mais. O Marcos Mion, muita gente deve conhecer ele do Legendários ou do Caldeirão do Hulk, que virou Caldeirão com Mion. Ah lá, Léo Lins passando o trator no Mion. Paz, bora dar uma olhada nesse treco aqui. Tudo começou com essa postagem, onde o Mion parecia estar defendendo o Léo Lins, mesmo que em cima do muro. Léo Lins é um excelente humorista. Ele começou na TV sendo redator do meu extinto programa Legendários, e eu adorava seus textos, suas ideias. Ele escrevia bases muito boas para as minhas análises de programas e novelas. O Mion começou bem, né? Só tava ali elogiando, mas é aquela coisa, o cara tá na Globo. Daí ele tentou defender uma coisa meio que impossível, no caso, tentar defender o amigo dele que fez carreira com ele, isso enquanto ao mesmo tempo tá do lado daquelas merdas contra a liberdade de expressão que a Globo defende. Então, vamos continuar, porque o treco só piora aqui, tá? Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor. Ainda tava tudo bem até aí, né? Apesar de ter aquele tom meio que eu não tô nem lá nem cá. Mas até aqui parecia que ainda tava defendendo, já que ninguém é obrigado a gostar de humor negro. Vamos continuar aqui. Mas o humor negro existe. Nos Estados Unidos tem muito mais adeptos ao estilo do que no Brasil. É uma escolha do humorista optar em infringir dor em minorias, espalhar o mal, fazer mal pros objetos dos seus textos. Véi, é difícil de entender esses caras, eles falando uma coisa tipo, a pessoa espalha o mal contando uma piada em um palco e fazendo uma galera rir. Levando em conta que o objetivo de um humorista é simplesmente esse, fazer pessoas rirem. Sem falar que fica muito doido quando a gente pega condenação e joga contra qualquer crime real que poderia levar a uma prisão de 8 anos ou mais. Olha isso, homem condenado por 6 anos de prisão por assassinato. Pelo jeito o cara atirou em um adolescente e tá condenado a regime semiaberto. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Na moral, quem disser que existe justiça nesse país é louco, não tem outra palavra. E tudo bem, quem não quer ser impactado não vai ao show, não assiste ao conteúdo, tá no jogo. Agora, mesmo já tendo tido um embate com o Léo sobre algum texto de merda que ele fez sobre autismo, eu tô do lado de que condenação criminal em cima de humor é um ultraje, é um absurdo. Então, nem o Mion tava tancando o absurdo que tava acontecendo e pagou de que queria defender o Léo Lins em um primeiro momento ali. Já sobre essa questão do autismo, pra quem não sabe, o filho do Mion é autista, daí ele tem essa pira de ser meio que um ativista que briga por causas autistas, esse tipo de coisa. É importante de saber desse detalhe, porque pelo que parece, o que aconteceu depois tem muito a ver com isso. Você pode processar o Léo, alguém um dia vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma piada não faz nenhum sentido. Soco na cara, velho. Alguém que defende o amor, que tá do lado do amor, vai socar ele por causa de piadas, é foda, tá? Mas então, sobre a condenação dele. Se a piada foi direcionada pra alguém e a pessoa se ofendeu, no sistema atual, a pessoa pode ir lá e tentar processar pra pedir uma indenização, remoção do conteúdo, ou seja lá o que for. Agora, o próprio governo ir lá e querer condenar o cara criminalmente, pelo amor, velho. É simplesmente perseguição, censura prévia, não tem outros termos pra isso aqui não. Mas tudo bem, algumas páginas falaram dessa defesa do Mion e a galera do amor foi reclamar com ele em peso. Uma coisa meio que, você é da Globo, você é do lado do amor, a sua opinião não pode ser diferente do que o amor prega. Olha só, se eu fizer um show de humor e incluir seu filho em uma piada capacitista, você irá manter esse mesmo discurso, Marcos Mion? Por isso ninguém assiste o programa flopado dele na Globo.
Globo. É só não ir no show, Mion. Com essa galera questionando ele, o Mion meio que lembrou: ah eu tô do lado do amor, não posso discordar do amor, o amor venceu, faz o L, galera. E vergonhosamente apagou o primeiro texto que mandou no momento da revolta dele, quando viu o que estava acontecendo com o próprio colega de trabalho, olha só. Após ser detonado, Marcos Mion muda discurso sobre Léo Lins, veja. Quando não faz esse tipo de humor, ele tem muita criatividade, isso é um fato. Em nenhum momento eu falei que esses absurdos são a genialidade dele, é só ler o que escrevi. E é aí que entra a questão, se era só ler, por que ele apagou, né? Mas eu falei, quando se tenta agradar todo mundo, acontece esse tipo de merda aí. E, assim, eu acho que ele deveria ter ficado quieto nessa hora. Ele decidiu defender o cara. Aí os amiguinhos dele tiltaram. Depois ele voltou atrás, o Léo desceu a linha e aí ficou feio até pra galera que achou que ele tinha alguns neurônios quando o assunto era liberdade de expressão. A censura nunca é boa e isso motivou minha manifestação, isso que eu defendi. Mas eu não conheço todos os textos dele e se configuram como crime. Como escrevi no texto, foi a escolha dele. Ou seja, uma coisa tipo, calma galera, calma, eu não sou contra a criminalização de piadas. Véi, do jeito que tá, acho que a gente vai ter que deletar todas as mídias mais 14 anos desse país. Só vai poder ter coisa infantil nesse treco. Ao menos levando em conta o rumo das coisas. Mas bora ver o que o Léo Lins disse depois que esse covarde arregou em defender a própria opinião. Estão atacando o Marcos Mion achando que ele me defendeu. Vim aqui esclarecer. Mion nunca esteve do meu lado, ele defendeu a liberdade de expressão. Aí a militância apertou, ele me xingou e defendeu o contrato com as marcas. Então, é como o Léo Lins disse, o Mion, assim como muitos influenciadores, está do lado do dinheiro, tipo uns mercenários que eu conheço por aí. Não vou citar nomes, mas é fato que tem muita gente que dá preferência pra isso antes da própria convicção. Entendo, muitos nem tiveram essa coragem que ele teve por 3 minutos. Ele também deixou claro que fala um monte de merda. Prefiro falar as merdas que eu quero do que ser um boneco de ventríloco com uma empresa enfiando a mão no meu rabo e mexendo a minha boca pra eu falar o que ela quer. Engraçado que ele mandou essa imagem do Mion com a Globo controlando ele com a mão no rabo e os patrocinadores. Eu diria que representa bem o que acontece com muitos militantes por aí, mas beleza. Outra coisa, nunca falei do seu filho, você sabe o que houve. A gente conversou em privado na época em que chegaram até a ameaçar meus pais. E disse que sou contra essa militância de coerção agressiva. Talvez tenha esquecido, pois sugere que alguém vai me dar um soco na boca. Ainda bem que não falou isso em tom de piada, senão podia ser visto como incentivo à violência. É isso aí, velho. Você não pode falar uma coisa em forma de piada nesse país. Você tem que falar de forma séria, porque fazer piadas é muito mais sério do que ameaçar alguém de agressão ou até agredir alguém. Da minha parte, nunca tive problemas com você e nem ia falar nada. Você foi um cara gentil quando trabalhamos juntos, mas começou a me bater publicamente. Já não foi uma, nem duas, nem três. Você era um cara de personalidade, mas virou um homem castrado que abana o rabo e ganha biscoito de militância. Pior que eu nunca fui com a cara desse Mion, velho. Eu sempre achei ele sem graça. Sei lá, é bem doido como antes da gente conhecer a personalidade de umas pessoas, muitas vezes a gente já fica com o pé atrás ali só de escutar por 10 segundos. Mas beleza, finalmente chegamos na parte mais doida dessa resposta. Sobre eu gostar de infligir dor, espalhar o mal e ser um criminoso digno de levar soco na rua, realmente, nossa imagem pública é bem diferente. Minha imagem de vilão é por causa de piadas ácidas num palco e sua imagem de homem de família é graças a uma excelente assessoria de imprensa. Como você mesmo disse, não esqueça que já trabalhamos juntos. Véi, eu só me pergunto o que caralhos o Léo Lins quis dizer com isso de imagem de homem de família. Ele tá falando de traição de esposa, tá no armário, bater na mulher. São tantas possibilidades para essa coisa de homem de família fabricado. Mas comentem aí o que estão achando dessa questão do Léo Lins. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. E em outra passagem ela fala, mesmo que fosse um personagem... Tamo junto e é só o começo.